nome da pregação de hoje é O Custo de Ser Cristão. Talvez um subtítulo para esta pregação de hoje também poderia ser: Ser cristão, por um lado, é um privilégio e por outro é uma desgraça. E é basicamente sobre isso que eu quero dizer, que eu quero pregar hoje. Vamos ler lá Lucas, mas no final é uma bênção. Lucas capítulo 14, verso 25. Uma grande multidão acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vir a mim e amar a pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Em algumas traduções, esse texto é descrito assim: se você não odeia pai e mãe, você não pode ser meu discípulo. Verso 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Até aí. Aqui a gente tem algo que parece contraditório com o que Jesus já havia dito em outros lugares. Porque aqui o texto diz que nós devemos aborrecer pai e mãe. Essas são as traduções mais conhecidas. Esse texto, Jesus diz que nós devemos tomar a cruz. Ora, em outra oportunidade, Jesus disse: Venham a mim, todos os cansados, o meu fardo é leve, eu vou aliviar para vocês. Mas aqui, esse mesmo Jesus que prometeu aliviar o fardo, está colocando um fardo pesadíssimo sobre as pessoas, dizendo que a caminhada cristã é como carregar uma cruz. O Jesus que ordena que amemos o próximo, que nos sacrifiquemos pelo próximo, aqui ele diz: olha, se você não aborrecer pai e mãe, você não pode ser meu discípulo. Você não pode ser meu discípulo. Na vida cristã, por um lado, nós temos paz e alívio, mas há um lado da vida cristã, da caminhada cristã, que é de sofrimento. Há um lado da fé cristã que é de solidão, que é de vergonha, que é de angústia, e que faz parte da nossa caminhada. E tudo isso justamente por servir a Jesus. Não é por conta de nossos pecados, mas exclusivamente porque nos posicionamos ao lado de Cristo. Por isso que parece que tem dia que ser cristão é uma desgraça. Por outro lado, parece que é um privilégio. A verdade é que, no todo, a vida cristã é uma enorme bênção, mas ela não é destituída de angústia, de sofrimento, até os sofrimentos mais profundos, justamente por servir a Jesus Cristo. Eu quero começar assim. Primeiro, Jesus não negocia para ter uma multidão. O texto bíblico diz, no verso 25, que uma grande multidão acompanhava Jesus Cristo. Jesus, então, se volta àquela multidão e dá um discurso extremamente pesado. O falso pastor, entretanto, ele vende o evangelho como se fosse um produto. Aqui Jesus está dizendo: se vocês quiserem me seguir, é necessário que vocês estejam dispostos a abrir mão de tudo, a perder tudo, a renunciar a tudo. É bem provável que ao me seguir, vocês fiquem sem nada. É isso que Jesus está pregando aqui. Mas o falso pastor, ele vende o evangelho como um produto. Venha. Vejam as vantagens de adquirir esse produto. Paz na terra, prosperidade, você será a cabeça e por aí vai. E uma parte dessas promessas, elas até são verdadeiras, de paz. Há uma promessa de paz a nós, de alegria abundante. Mas o modo como fazem é incorreto. O modo como apresentam o evangelho é incorreto. A pregação do evangelho é um anúncio da verdade. Submeta-se a Jesus, mesmo que você termine na masmorra, decapitado como Paulo. Por quê?
Porque Cristo é a verdade. Porque Jesus é o Filho de Deus. Mesmo que o seu filho morra, isso não anula a verdade de que Jesus, o Filho de Deus, está vivo. Você morrer pobre não anula o fato de que Jesus é Deus. Você enfrentar dificuldades, isso não anula a verdade de que Cristo reina soberanamente, de que ele morreu sob Pôncio Pilatos na sexta-feira, mas ressurgiu. Portanto, arrependam-se e creiam. Esse é o convite do Evangelho. Esse é o convite do Evangelho. Façam o cálculo, como Jesus aqui mostrou por meio de duas ilustrações. Um rei que vai à guerra e um homem que vai construir uma casa. Você notou que Jesus, nas duas histórias, ele fala o seguinte: os dois se sentaram para fazer cálculos, para analisar. Eu tenho dinheiro para ir até o final da construção? Eu tenho homens para vencer essa batalha? Está vendo? Os dois, diz o texto que os dois se sentaram para analisar. Analise a fé cristã. Analise a fé cristã, e é o que a gente vai fazer aqui hoje, e veja se ela não é a verdade, se Cristo não é a verdade. Concluindo isso, se você concluir, Jesus é a verdade. Ele é Deus, Ele é o Messias prometido. Ele está sentado à destra do Pai. Pronto! Acabou a conversa. Acabou. É irrelevante se eu tenho dinheiro ou não tenho, porque crentes ricos existiram assim como crentes pobres. É irrelevante se eu sou saudável ou enfermo. Lázaro morreu enfermo. Lázaro viveu enfermo. Seus últimos dias foram de enfermidade. E ele sai direto da sarjeta para a glória. Davi sai de um reino, de um palácio, para a eternidade. Está vendo? O fato de ter dinheiro ou não ter, não anula o fato de que Jesus é Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego nos lembraram. Eles foram obrigados a adorar uma imagem. Eles disseram, não, porque isso é uma mentira. Se vocês não fizerem isso, nós iremos colocar vocês na fornalha. O que eles responderam? Quanto a isso, não te é necessário responder. Não vamos fazer. Por quê? Mesmo que eles morressem, isso não anulava o fato de que Deus está vivo. De que o Deus deles é o Deus verdadeiro. Morrer queimado não anula isso. É isso que Jesus está mostrando aqui. Mas, como os pastores de hoje, quer dizer, sempre, né? Ficam impressionados com a multidão. Havia uma multidão. E Jesus começa a fazer um pente fino ali, passar um pente fino. Ei. Vocês calcularam o custo de andar comigo? Porque eu estou vendo essa multidão aqui. Vocês me viram curar ali. Muitos de vocês foram alimentados por mim, mas vocês calcularam o custo de andar comigo. Vocês sabem que andar comigo é sempre estar disposto a um risco de perder tudo, até a própria vida? Vocês calcularam isso? Jesus não está nem aí se alguns deles iriam embora depois desse discurso. Gente, pense nisso. Bandidos eram crucificados. A cruz era algo terrível. Terrível. Se pregava o cara, o indivíduo, no madeiro, com um prego, gente, desse tamanho aqui, ó. Não tinha anestesia, não. Pá. Lembra que antes de Jesus morrer, os soldados romanos começaram a quebrar os ossos? Porque estava demorando demais para aqueles caras morrerem. Então eles faziam isso para antecipar a morte. Como assim? Porque aí as pessoas, ao quebrarem os ossos deles, as pessoas não conseguiam se arrumar para fazer o movimento de respirar. Aí elas morriam asfixiadas. Então essa era a ideia de quebrar o osso. Ou seja, para que as pessoas pudessem respirar enquanto estavam crucificadas, elas tinham que fazer força, o que estavam sendo sustentadas pelo próprio corpo. Um prego vazava o seu corpo. Então elas tinham que fazer isso. Nessa hora já sangue de montão escorria. Era uma dor inimaginável. E, como aconteceu com Jesus, muitas e muitas vezes, essas pessoas eram chicoteadas antes, pelo menos Jesus foi. E deveriam carregar a própria cruz. Olha a cena, gente. O pior cenário possível de tortura, humilhação e desgraça era aquele. Você imagina, Jesus está pregando isso. Para mim e para você, pregando sobre isso. Para mim e para você, está distante essa ideia. Por mais que eu venha aqui e tente desenhar para você, está distante. Para aquele judeu que via o morto, que via o crucificado, que via todo esse sofrimento, para ele aquilo era vívido, vívido. Agora Jesus vem e pega esse exemplo, o pior cenário possível, de desgraça, de vergonha,
e diz: olha, me seguir é mais ou menos isso aí. Imagine um irmãozinho que convidou, vamos ali no culto ali de Jesus, ali vai ser uma bênção. Aí você vai gostar demais, você vai voltar de lá impactado. Volta mesmo depois do negócio. Você imagina um olhando para o outro. Você me chamou para isso aqui, você quer que eu entregue a minha vida? E ele não se preocupava com isso. Imagine se ele tivesse ali um grupo de assessoria de marketing, dizendo: Senhor Jesus, quem vai conseguir fazer adeptos com um discurso desse? E não é engraçado que em 3 séculos a fé cristã já havia dominado o mundo? Com esse discurso? Com esse discurso? Que era vívido para eles? E se cumpriu literalmente na vida de muitos. Pedro, por exemplo, foi literalmente crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos foram assassinados de maneiras terríveis. Terríveis. E Jesus, mesmo assim, ele não titubeia, ele não vacila. Não, ele mantém. Em João 6, Jesus prega isso aqui: eu sou o pão que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. Eu sou o pão que darei pela vida do mundo, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nessa hora diz João que muitos discípulos ouviram a pregação e se escandalizaram e foram embora. Você imagina um negócio desse? Eu estou pregando aqui, metade da igreja fala assim: o quê? E vai embora. Eu imagino o que eu sentiria. Na hora, eu imagino. Gente, vocês de cá, fica aqui. Não foi isso que Jesus fez. E vocês? Vocês não querem ir embora também? Falou isso para quem ficou. Vocês têm certeza? Vocês querem ficar aqui? Vocês querem? Esse é Jesus. Creiam. Por quê? Eu vou prometer isso. Creiam porque eu estou mandando. Eu estou mandando vocês crerem. É uma ordem. Não por acaso em João 3,18 se declara que quem não crê será condenado. É ordem crer. É mandamento crer. É mandamento perseverar. Por quê? Porque Ele é Deus. Só esse é o grande motivo. Porque Ele é a verdade. Segundo, nós somos chamados a amar Jesus sobre todas as coisas. Quando Ele diz: aquele que não aborrece pai, mãe, filho, filha, a própria vida, não pode me seguir. É óbvio. Se em toda a Escritura nós somos chamados a amar o próximo, é claro que Jesus não está dizendo: agora vocês são meus filhos, vocês são meus discípulos, vocês devem espancar seus pais. Óbvio que não é isso. O sentido aqui é, como está muito bem expresso, na minha opinião, está muito bem traduzido aqui em Lucas 14. Você tem que amar a Deus muito mais do que você ama seus filhos, sua esposa e até a sua própria vida. Lembra quando Jesus foi julgado pelo Sinédrio? Você lembra qual foi a acusação? Quando Jesus disse que era Deus, eles disseram, o sacerdote rasgou as vestes e disse: não há mais necessidade de julgamento algum, já acabou. Ele cometeu blasfêmia. Ele, que é homem, está dizendo que é Deus. É blasfêmia. Numa cultura politeísta como era aquela, alguns poderiam aceitar isso com naturalidade, porque, por exemplo, o imperador, ele exigia que se cultuasse a ele. Mas para um judeu, não. O judeu era de uma cultura em que se acreditava em um só Deus, monoteísta. Portanto, Jesus afirmar que ele era Deus, para aquele judeu era uma blasfêmia, passível de ser punida com morte. Essa era a crença daquele judeu. Agora, imagine este cenário. Este cenário. Você é um judeu. Você crê que Jesus é um blasfemador. E, mesmo que o sacerdote estivesse mentindo ou não, essa foi a narrativa pregada em todo Israel. Matamos Jesus porque ele é um blasfemo. Um blasfemador. Todo judeu, então, ouvia isso. Imagine, então, você com essa crença e
Lembrando que naquela época, não é como na nossa época. Na nossa época é uma época de relativismo. Ninguém crê em nada. Então por isso que as pessoas veem com naturalidade. Você é católico, eu sou cristão, eu sou protestante? É tudo a mesma coisa? Não é? De forma alguma é. Mas como as pessoas não vivem a sua fé de maneira real, então eles não veem nenhum problema. Porque ele é um espírita mais ou menos, e o outro também é um protestante mais ou menos. Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não era assim com eles ali. Um judeu entendia que a sua religião determinava todos os aspectos da sua existência. Todos os aspectos. Todos os aspectos. Portanto, um filho chegar dizendo: pai, eu creio em Cristo, era anátema. Anátema. Maldito. Relacionamentos eram rompidos. Mas eu sei que você acha que o mundo mudou, mas não mudou. Nada mudou. Nada mudou. Nada. Vou lhe dar um exemplo. O irmão aqui de nossa igreja me contando isso aqui, ó. Pastor, quando eu frequentava outra igreja evangélica, o meu cônjuge, ele adorava o pastor. Meu cônjuge não é cristão. Meu cônjuge adorava o pastor. Ah, que legal. Mas agora que o meu cônjuge não gosta de você não, pastor. Eu falei, eu sei que era um testemunho que você... Eu falei, mas... É porque é o seguinte, lá na outra igreja, quando eu passei a ir à igreja, eu me converti lá, eu não mudei nada, eu continuava a mesma pessoa, porque a igreja é totalmente mundana. Mas aqui, as minhas vestimentas mudaram, o meu relacionamento com os filhos mudou, tudo mudou. Tudo mudou. E a gente tem alguns atritos que na época da outra igreja eu não tinha. É que às vezes você não tem atrito, é porque você não é crente o bastante. É por isso que você não tem atrito com esse mundo. Se você for crente o bastante, você vai ter todo dia alguém querendo te matar, te ameaçando. Se você for crente o bastante, diz a Escritura, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não disse quase todos, ele não disse a maioria, ele diz todos, todos. Se odiaram a mim, o Mestre, vocês acham que com vocês vai ser diferente, disse Jesus. Nada mudou. Nada mudou. Mas note o que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo, está vendo seu filho? Se você tiver que escolher entre mim e seu filho, fique comigo. Como Deus fez com Abraão. Está vendo seu filho, Abraão? Mate-o. Mate-o. Se tiver que escolher entre a sua vida e o meu nome, fique com o meu nome. Se tiver que escolher entre o seu dinheiro e o meu nome, fique com o meu nome. Eu estava lendo para o meu filho, a gente estava lendo junto essa semana Provérbios. Aquela passagem que diz assim, o bom nome vale mais do que o ouro. E é verdade, mas essa é uma bênção que muitos de nós crentes não temos. Justamente por sermos fiéis, somos chamados de ladrões, enganadores, idiotas, imbecis. Justamente por sermos cristãos, somos ridicularizados. O nosso nome é jogado na lama. Agora, um pastor de verdade, ele sabe disso. Um pastor de verdade sabe. Inúmeras vezes, ele se levanta para pregar e ele precisa decidir se ele vai amar mais a Deus do que a ele mesmo. Porque ele sabe, se eu pregar isso aqui, eu vou trazer o ódio de muita gente contra mim. Está vendo? Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. O mundo não mudou. Talvez o que mudou foi você que se adequou ao mundo. E quando você se adequa ao mundo, o mundo diz, ei, você pode até ganhar um prêmio lá na Rede Globo, no Multishow, se você... É sério. Se você for mundano que nem o Kleber Lucas, você tiver o mesmo discurso deles, você pode ganhar até lá um prêmio de música cristã e ainda pegar o prêmio e ainda falar assim, quero agradecer ao pessoal da Macumba no dia. É sério, né? Eu fiz um vídeo sobre isso. Que lindo.
o mundo não mudou. O mundo continua odiando nosso Senhor e a nós também. Nada mudou. Se você for crente o bastante, as perseguições são inevitáveis. Mas, pastor, não é um pedido exagerado? Amar a Deus acima de filho, pai, esposo, esposa, a própria vida? Não, não é. Não é. De forma alguma. Sabe por quê? Porque Deus não abriu mão de tudo para nos salvar. Para nos amar, Ele desceu da glória. Ele se fez gente. O nome dele foi jogado na lama. Crucifica-o. Bandido, glutão, endemoniado. Não chamaram? Lembra que a Bíblia declara que a própria família saiu para prender Jesus, porque dizia que ele estava fora de si? Lembra? Ele entrou com tudo. Ele exige tudo também. Ele foi 100% conosco. Ele exige que você também seja 100% com ele. Com uma diferença gritante. De que ele entrou com o 100% dele, que é tudo de fato. E você entra com o seu 100%, que é nada. O seu 100% é nada. É nada. É tipo Bill Gates querendo casar com você, que é... Imagine que você é uma mendiga. E o Bill Gates diz, eu vou casar com você. Só que tem uma condição. Eu vou entrar com o meu 100%. E você, o que você tem? Sei lá, você tem um carrinho de supermercado ali com um Nutella no carrinho. E aí o Bill Gates fala para você, eu vou casar com você. Mas tem uma condição. Eu vou dar tudo que eu tenho. Mas você tem que entregar tudo. Aí sabe o que você fala? Com um carrinho de supermercado com Nutella? Seu ganancioso. É isso que você fala. É isso que você diz. Quando Deus diz, ame mais a mim do que os seus filhos. Que isso, que exigência muito grande. Ame a mim, mais do que a própria vida. Ontem eu vi como é o nome dele? Léo Áquila? Léo Áquila é um traveco? É um traveco? Ô, Léo Áquila, se quiser processar, o meu advogado está aqui, ó. Pode falar isso aí? Azar. Sabe o que ele falou? Ele falou assim... Foi alguma pergunta sobre se ele ia estar no céu, não sei o que lá. Não sei, mas se eu não for, Deus vai estar perdendo algo muito nobre. Eu sei lá, alguma coisa nesse sentido. Deus é que vai sair perdendo. Eu sei, é ridículo o que ela está falando. Ele está falando. Ela, ele, Elix, sei lá. É ridículo. Eu sei que é ridículo. Mas não é isso que às vezes a gente pensa? Quando a gente quer poupar a nossa própria vida, o que é a nossa vida? Nada. Nada. Não é um pedido exagerado. Não é um pedido exagerado. Além do mais, pense por um instante, você que tem filhos. É uma bênção. Você tem uma esposa? É uma bênção. É uma bênção. Um pai? Se você tem o privilégio de ter pessoas que amam você, se você tem, você sabe que você é rico. Ou pelo menos devia saber. Porque isso de fato que é riqueza. Agora, pense por um instante. Se pegar o seu filho, aquele bebezinho, levantá-lo, e você, naquele momento você falar, poxa, o céu é alguma coisa nesse sentido aqui. Imagine então o ser que fez o seu filho, que fez o seu pai, que fez a sua esposa. Portanto, como amar mais as criaturas do que o Criador que nos deu a criatura? A nossa devoção é a Ele. A nossa vida é dele. Nós existimos para a glória dele. Nossos filhos vão passar. Ai, vão. Aqui a nossa igreja é uma igreja, a maioria das crianças são novas. Seu filho vai embora. E ele não vai amar você como você o ama. Ele não vai. Você vai saber disso um dia. Não vai amar você como você o ama. As pessoas vão partir. Todas elas um dia vão nos abandonar. Porque são fracas.
fisicamente, vou morrer. Tudo vai passar. Agora, não há um dia da sua existência que Cristo não esteja ali do seu lado. Não há um momento da sua existência que Cristo não seja o fôlego no seu peito. Seus filhos não são a razão da sua alegria. Sua esposa não é, seus pais não são. Ninguém está com você em todos os dias. Mas o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Ninguém é assim por você, como o seu Deus é. Portanto, é o pedido mais lógico e racional. É a exigência mais lógica e racional. Viva para mim. Eu sou a sua vida. Terceiro, tome a cruz. O símbolo da nossa caminhada com Cristo é um homem morto, dilacerado, humilhado. Esse é o símbolo da nossa fé. Uma cruz, não uma coroa. O que estampa inúmeras bandeiras pelo mundo é uma cruz. Esse é o símbolo do cristianismo. Um homem crucificado, morto para si mesmo. Sem nenhuma confiança em si mesmo, sem nenhum sonho próprio, mas completamente entregue à vontade de Deus. Jesus foi chicoteado, depois os pregos. Alguns dizem que muitos crucificados, muitas pessoas que eram crucificadas, levavam dias para morrer. Dias para morrer. Ninguém se voluntariava para tomar a cruz. E Jesus está exigindo que os cristãos tomem a cruz. Ninguém tomava a cruz. A cruz era colocada sobre eles. E Jesus está dizendo, tomem. Morram para si mesmos. Estejam dispostos ao sofrimento e à humilhação por me seguir. Neste mundo, como disse Martin Luther King, a verdade está na forca e a mentira no trono. Nesse mundo caído, a coroa que a maioria dos cristãos receberam foi de espinho, não de glória. Não fomos. Nós não descendemos de homens que foram aplaudidos por este mundo. Nós descendemos de homens que foram queimados por este mundo. Nós não queremos o aplauso de homens fracos, pecadores, ilimitados. Não. Nós queremos a coroa de glória dada pelo nosso Senhor, que será dada por Ele. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Esse mundo vai de mal a pior, será enrolado como um pergaminho, tudo aqui será esquecido. Mas eu estou preparando para vocês um lugar de glória, de honra, por toda a eternidade. Ser cristão é estar disposto a sofrer e a ser humilhado por amor a Jesus. E ainda se gloriar nisso. Como Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos pelo meu nome. Como os discípulos que foram perseguidos apanharam e voltaram para casa comemorando. Comemorando, dizendo, glória a Deus. Todo dia alguém me manda algum vídeo de alguém me xingando, né? Esses dias que eu vi essa semana, o título era, esse Rodrigo é um imbecil. Ora, é esse o tratamento que este mundo vai dar a nós. Tome a cruz. Voluntarie-se para ser humilhado. Esteja disposto a ser perseguido por conta de Cristo. Quarto e último, acho que é o último. Quarto e último. Analise esta fé. Jesus fala sobre essa vida, que é a vida do cristão, que é uma vida que muitas e muitas vezes é cercada de sofrimento e humilhação por servir a Jesus. Tendo dito isto, ele conta duas parábolas, que em essência retratam a mesma coisa. Um homem que constrói uma casa e um rei
que está se preparando para a batalha. E ele diz que ambos calculam. Os dois se sentam para pensar, para fazer cálculo. Eu tenho dinheiro para construir a casa? O rei pensa, eu tenho dinheiro? Eu tenho recursos? Eu tenho soldados para combater? Se não, é melhor desistir da batalha, se render. Os dois analisam. Os dois estão sentados na parábola. Os dois estão sentados, pensando, analisando, fazendo cálculo. Ou seja, não é uma questão de impulso. Mas a falsa religião, ela é uma questão de impulso, de momento, sabe? A falsa religião é assim. Ora, por exemplo, o cara vem para o culto, e aí, sei lá, tocou uma música legal. O pastor, geralmente as pessoas vão à igreja porque estão mal, essa é a verdade. E aí o pastor vem e fala, porque você entrou aqui hoje triste, eis que te digo. Ah, meu amigo, já dá um arrepio no cara, né? Ele fala, tá falando comigo, é Deus. E ele fala, é agora. Aí o pastor vem aqui, você vai receber o seu milagre. E o cara vem chegando, e o milagre está chegando, deixa R$500 aqui, o milagre, e vai. E ele na emoção, ele deixa R$500 ali, nunca deu R$1 para ninguém, mas ali ele vai. E agora ele fala, agora a minha vida é para Deus. Mas foi só no momento ali. Depois vem a dificuldade, ele desiste. E aí Jesus está dizendo, olha, é uma vergonha, não é? Você está lá na igreja, agora eu sou crente, agora eu não sou mais. É uma vergonha. Calcule. É necessário que você calcule. Ok, então vamos analisar. Vamos analisar o custo de ser discípulo. E vamos analisar assim, ó. A fé cristã é a verdade? Jesus é a verdade? A gente tem que analisar isso. Sente e calcule isso. Calcule se Jesus é Deus. E aí a gente entra em algo interessante, porque a fé cristã é algo que você pode fazer isso. Você pode sentar e analisar. A filosofia de Platão, por exemplo, uma parte você pode analisar. Mas, por exemplo, ele falou sobre vida após a morte no seu livro A República. E ele falou sobre vida após a morte, que os homens bons iriam para uma parte lá do céu, aqueles que não fossem bons iriam retornar nesta vida. Falou uma espécie de reencarnação. Enfim, mas não tem como provar um negócio desse. Pelo contrário, acho muito mais fácil refutar um negócio desse. As religiões, elas são baseadas em ideias. Homens que analisaram a realidade e chegaram a certas conclusões. Mas aí fica um debate eterno de quem está certo. Não por acaso o autor do livro A História da Filosofia, Anthony Kenny, fala, Aristóteles e Hegel diziam que a história da filosofia é progressiva, ela vai avançando, mas muitos outros dizem que não, que os filósofos estão dando voltas e fazendo sempre as mesmas perguntas e dando as mesmas respostas, basicamente, alterando aqui e ali. E aí, quem está certo? É uma eterna contradição. Platão vem falar algo, Aristóteles vem e diz, não, peraí, não é bem assim, Platão. Fica uma vida toda. A fé cristã, entretanto, não. Ela é muito fácil e objetiva. Basta analisar Cristo Jesus. Só isso. É simples assim. Simples. Simples de tudo. Simples. Jesus existiu? É só essa pergunta. Isso é fato? A gente tem Flávio Josefo, que era judeu. A gente tem Tácito, que era romano. A gente tem Plínio Jovem, que era romano. Muitos outros descrevendo um personagem histórico chamado Jesus. Tácito, inclusive, diz, essa seita aí, essa praga desses judeus aí que começou lá na Palestina, esse Jesus aí que foi morto sob Pôncio Pilatos, e eles ficam dizendo aí que ele ressuscitou. Blá, 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 blá. Mesmo que Tácito não creia na ressurreição, ele afirma um fato histórico. Jesus morreu sob Pôncio Pilatos. É inegável, o personagem histórico chamado Jesus existiu. A morte de Jesus foi pública. Foi pública. Poucos anos após a morte de Jesus, os apóstolos estavam escrevendo sobre ele. E olha que coisa interessante. Não dá para inventar lenda com coisas públicas, dando data, localização, nome de pessoas. É isso que você vê aqui, por exemplo, Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, governante da Galileia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites, e Lissânias, governante de Abilene.
No ano 30, peraí. E aí ele vai descrever Jesus Cristo, vai contar a história de Jesus. Ele marca, ele fecha ali um tempo, o tempo e espaço. Data, geografia, local, tudo ali. Se você quer inventar um personagem, você não faz isso, gente. Quer ver? Só para você ter noção, ó. Se eu fizesse isso aqui, ó. Eu aqui, contar algo para vocês que aconteceu há 20 anos, ou seja, muitos de vocês estavam aqui há 20 anos, nessa cidade. Imagina se eu inventasse algo aqui, quer ver assim, ó. Livro de Rodrigo, capítulo 3, verso 1. No ano 30 da presidência de Jair Bolsonaro, sendo Dória governador de São Paulo, Lula líder do pavilhão 9, Marcos Oliva, prefeito de Guaratinguetá, surgiu o Homem-Aranha. Hã? Você imagina? Eu falo assim, não, há 20 anos teve aqui alguém aqui. Teve alguém aqui em Guará, há 20 anos. Sério, ele tinha poderes, ele escalava prédios. Imagina, não, há 20 anos teve um homem aqui que ele andou sobre as águas. Curou, ressuscitou morto. Vocês não lembram dele, Jesus? Ô louco, eu moro aqui há 50 anos, nunca vi falar disso. Como é que você inventa um personagem assim? Jesus morre no ano 30, Marcos escreve mais ou menos nos anos 60, 70. Um monte de gente estava vivo. Tá vendo? Dá para verificar isso. Ó, tá vendo? Dá para usar a cabeça e falar, não, Jesus existiu. Jesus, de fato, ele existiu. Agora, ressuscitou ou não? Vocês já sabem do argumento que eu cito aqui quase todo domingo. Os discípulos morreram, foram torturados, perderam tudo para alegar que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Ninguém mente para perder tudo. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Eles não ganharam nada ao afirmar que Jesus ressuscitou. Só resta uma alternativa. Eles estavam falando a verdade. E o que eles testemunharam sobre Jesus? Você lembra? Pedro. Lembra que Pedro andou com Jesus 3 anos, dormiu ao lado de Jesus. Tomou café com Jesus, almoçou com Jesus. Quase que ininterruptamente, ele andou com Jesus. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois fomos testemunhas oculares. Nós vimos. Ocular mesmo, que vem aqui do olho. Nós o vimos. Nós o vimos. Nós o vimos. Fomos testemunhas da sua majestade. Nós o vimos. Paulo. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns deles já faleceram. Depois apareceu a Tiago, e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Tem um monte de gente aqui viva ainda, gente, que viu Cristo ressurreto. Analisem isso, gente, vocês podem analisar. Então, se Cristo é Deus, é simples. É simples. Se Ele é Deus, isso aqui é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Ele faz 295 citações do Antigo Testamento, quase 300 citações, chamando o Antigo Testamento de palavra de Deus. E o Novo Testamento é basicamente os escritos dos apóstolos que receberam a mensagem diretamente dele. Portanto, a única pergunta que você precisa fazer para saber se esse livro é de Deus ou não é: Jesus Cristo ressuscitou? Ele é o Cristo? Ele é Deus? Se Ele é, acabou. Simples assim. Você pode sentar e fazer esse cálculo. Você pode sentar. Lee Strobel fez. Lee Strobel era um jornalista investigativo. A mulher dele se convertera. Ele era ateu. E ele relata que eles chegaram até pensar em se divorciar por conta da conversão dela. Mas ele relata também que o testemunho de vida dela, ele começou a notar como ela mudou. Isso mexia com ele. De qualquer forma, ele começou a investigar a fé cristã. Durante 2 anos ele fez isso, usando os recursos que ele aprendera como jornalista investigativo. Durante 2 anos ele investigou. E muitas investigações dele o levaram a coisas que eu acabei de falar aqui para vocês. Depois de 2 anos investigando para provar para a esposa dele que o cristianismo era uma fraude, ele se convertera. Que coisa!
Que coisa! Por quê? Porque a verdade é que se todo mundo sentar e fizer o que o dono da casa e o rei fizeram, e analisar e fazer o cálculo, eles deverão concluir: dá para morrer por Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele não é um homem que falou verdades. Não. Quando Ele pisou aqui neste mundo, Ele um dia abriu a boca. E todos fixaram os olhos nele. E Ele disse assim: eu sou a verdade. Eu sou. Eu sou. Antes que vocês existissem, eu já era. E um dia, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E depois, eu vou ressuscitar cada um de vocês. Nem a morte vai matar vocês. Ele disse isso. Ele disse: um dia, eu vou voltar. Vocês verão um sinal. Eu aparecerei no meu cavalo branco. Na minha coxa escrito Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. E eu vou chamar o meu povo de todos os cantos. E eu vou dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. Ele é o nosso Deus. Ele é a razão da nossa existência. É Ele, minha irmã, que deu fôlego para você sair da sua casa hoje. Sabe por que você não morreu no caminho? Porque Ele determinou que hoje não era o seu dia. Porque Ele disse que hoje não é o seu dia. Sabe por que você está aqui sentado agora? Porque Ele trouxe você. Ele é a razão da sua alegria. Sabe os seus melhores dias? Ele concedeu. Sabe os seus piores dias? Ele fortaleceu você. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o consolo para o abatido. Ele é a cura para o enfermo. Ele é o perdão para o pecador. Ele é a água para aquele que está insatisfeito. Ele é a companhia para o solitário. Ele é o propósito para aquele que está perdido. Ele é tudo para mim e para você. Vale a pena ou não vale? Entregar tudo por Ele. Vale a pena ou não vale? Viver completamente para a glória dEle, de nosso Senhor Jesus Cristo, que encarnou, que viveu sob Pôncio Pilatos, que, como disse Pedro, nenhum pecado vimos nele. Nenhum. E Pedro andou com ele todos os dias. Nunca o viu blasfemar. Nunca o viu olhar para alguém de maneira sensual. Nunca viu Jesus reclamando. Nunca viu Jesus sendo preguiçoso. Nunca viu. Esse Jesus que viveu entre nós e que o mundo disse: crucifica-o. Que os gregos disseram: absurdo, absurdo. Que os judeus disseram: blasfêmia. Mas nós os que cremos, nós os que acreditamos, nós afirmamos: poder de Deus, vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele é o nosso Deus. Ele é a razão da sua vida. É Ele quem te mantém de pé. É Ele que vai estar te esperando quando a cortina desta vida se fechar. E vai abrir os portões da glória e da eternidade. E vai dizer para você: entre, meu filho amado, porque eu redimi você. Eu salvei você. Eu cuidei de você. Todos os dias da sua vida. Você pode não ter notado, mas eu estava lá. Esse é o nosso Deus. Você crê? Vamos ficar de pé.